Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre feminismo e submissão. Vamos rapidamente para o tema aqui. Importante já iniciar a conversa dizendo que o movimento feminista, como vemos hoje, é a maneira que o diabo escolheu para acabar com a mulher, com a família e com a humanidade. Eu não consigo pensar nesse movimento do jeito que a gente vê hoje. Do jeito que tudo acontece, com as defesas dessa agenda, inclusive, né? Defesa de aborto, enfim, a hostilidade que tem para com o homem e para com as questões familiares, só me leva a essa informação, a essa ideia de que o movimento feminista, como vemos hoje, realmente é a maneira que o diabo escolheu para acabar com a mulher, com a família e com a humanidade, que ele tenta fazer isso já há muitos anos. Olha que frase interessante, isso aqui está na Bíblia, em Provérbios 31, de 13 a 18, né? Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Alivia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, será que está falando de homem? Vamos ver, né? Liderou o povo em uma batalha contra Canaã e profetizou sua vitória sobre um exército muito grande. Está em Juízes 4, de 1 a 2. Será que está falando de um homem aqui na Bíblia? Jovem que casou com uma pessoa importante da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio. Está em Esther 2, de 6 a 7. Quem seria este homem, então? Próximo a Moisés e Arão, profetizava e ministrava louvor. Está em Êxodo 15, 20 a 21. Quem seria esse homem? Que tinha ali voz para profetizar e também para ministrar louvor, né? Na Bíblia encontramos mulheres valorosas que desempenhavam papéis relevantes na sociedade. Então, não há necessidade de competição entre homens e mulheres, pois cada um desempenha funções diferentes e importantes na sociedade. Isso é importante a gente saber. É uma competição totalmente descabida, né? Então, aquela parte da Bíblia, escolhe a lã e o vinho e com prazer trabalha com as mãos, ela alivia um campo e o compra, olha que importância que a mulher tem, né? Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, ó. Tá vendo que bacana? Pode trabalhar e olha, trabalhando, administrando, ó. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo. Olha que bacana, esse texto aqui não é atribuído a um homem, inclusive ele começa assim, ele diz que feliz é o homem que encontra esta mulher. Feliz é o homem que encontra a mulher com essas competências assim. Olha que bacana, né? Isso já falando em Provérbios, né? Liderou o povo em uma batalha contra Canaã e profetizou sua vitória sobre um exército muito grande. Está em Juízes 4, 1 a 2. Esse texto fala de Débora, uma juíza na época. Cargo tão importante que ela precisou liderar o povo em uma batalha muito importante também. Você vê? Então, a Bíblia está recheada de mulheres importantes que desempenharam por competência ali as suas, né? Tem a sua importância. Jovem que casou com uma pessoa importante da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio, está em Esther 2, de 6 a 7. Esse texto fala de Esther, que se casou com o rei da Pérsia e foi importantíssima na preservação do povo judeu em sua época. Olha só quanto argumento bíblico que mostra que as mulheres têm o seu valor no mercado de trabalho, têm o seu valor na sociedade, igual ao valor que o homem tem também. Próximo a Moisés e Arão, profetizava e ministrava louvor. Êxodo 15, de 20 a 21, é Miriam, irmã de Moisés e Arão, né? Ela profetiza e ministrava louvor. Então não tem essa questão de que a Bíblia tem a questão machista e tal. Não, nós vemos aqui exemplos e mais exemplos, né? A questão é que a cultura na época falava mais dos homens. Os homens, enfim, era abordada na Bíblia a questão mais dos homens, por questão cultural, inclusive, na época, né? Mas as mulheres tinham a sua vez sem de falar. Então não há necessidade de competição entre homens e mulheres, isso é totalmente desnecessário. Mulheres competindo com homens em campeonatos dedicados para elas, em campeonatos femininos, né? E como nós vimos agora nas Olimpíadas da França, alguns casos, né? Então aí são questionáveis, mas enfim, vamos pegar esse exemplo, mulher que está competindo com um homem, né, e tem toda a questão fisiológica, biológica, né, de força, que vai mostrar aí que pode ter uma desvantagem e vai ter uma desvantagem muito grande. Então é uma coisa desnecessária, né? Isso mostra a hipocrisia do movimento feminista também, pois com isso cada vez mais as mulheres perdem seus espaços para homens que se dizem se identificar como mulheres. Então olha que incoerência muito grande, né? Então é uma incoerência muito grande e que mostra que esse movimento feminista aí veio para destruir.
Não veio para agregar nada não, veio para destruir a família, né? Desiludida com o feminismo, há um exemplo aqui, ó. A ex-ativista Sarah Winter tenta recomeçar a vida em São Carlos, mas sem protestos de topless em público. Aos 23 anos, a ex-líder brasileira do grupo ucraniano Femen mudou de postura e de opinião. Olha o que ela diz: o feminismo é o movimento mais intolerante que já conheci. Ela afirmou. Aqui embaixo temos a referência, tá? Para quem quiser ler, só ver a referência aqui. Então vamos entender um pouquinho essa questão da submissão para evitar manifestações inadequadas, né? Bem rapidamente aqui, ó. Submissão no trabalho. Vou dar um exemplo do trabalho. Tem colaborador que não quer seguir as instruções do líder. Com isso, o que ele faz? Ele traz para si responsabilidade que não é dele. Eles experimentam enfrentamento com clientes, com colegas de outro departamento que não precisariam experimentar. Eles tomam decisões que não são decisões deles, de ir para caminho A, caminho B. E quando dá errado, e tem muita chance de dar errado, porque às vezes esse colaborador não tem a competência, né? Quando eu falo competência, de conhecimento mesmo, para tomar a decisão do seu líder, ou resolver o conflito com alguém, eles se frustram e sofrem as consequências. O que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos seguir as instruções dos nossos líderes, porque eles têm uma visão mais global às vezes, e nós não precisamos assumir responsabilidades que não são nossas. E a submissão que acontece, como a gente vê na Bíblia, né, em relação à mulher, é semelhante a isso, né? Deus colocou o homem e a mulher com habilidades diferentes, com competências diferentes, com feelings diferentes, né? Então ela não precisa tomar decisão que não está dentro da sua área de convivência, experiência, da sua área de específica mesmo da criação, né? Nós temos a ideia, por exemplo, ó, o homem ele tem a localização de mapa mais facilmente, ele consegue guardar mais facilmente a localização. Isso é geral, de uma maneira geral, né? A mulher, por sua vez, ela tem um feeling, ela tem um sexto sentido para saber até se as coisas vão dar certo, vão dar errado, né? Então ela consegue ouvir melhor por conta de lá atrás, né? O homem saía para caçar, então a localização dele, ele desenvolveu isso ao longo dos anos. Já a mulher, ela ficava em casa cuidando das crianças, né, dos filhos, e aí o ouvido dela era muito bem aguçado, porque se viesse algum animal ameaçar ali a família, ela estava pronta, né, ela escutava mais facilmente. Então, é isso que acontece, né? Cada um tem as suas habilidades, os seus, digamos assim, os seus poderes específicos, né? Então, ela não precisa tomar decisões, como, por exemplo, o conserto do carro, um financiamento, às vezes, né? Porque, a não ser que tenha esse conhecimento, né, que tenha desenvolvido esse conhecimento, como um acordo com o marido, isso é muito comum nos dias de hoje, mas se a mulher não tem essa intimidade com o carro, por exemplo, é bom que o homem tome a decisão, né? Por exemplo, a mulher vai trocar o óleo do carro sozinha, aí chega lá no lugar de trocar o óleo, aí a pessoa lá diz, você precisa mexer no amortecedor também, precisa trocar não sei o que lá e tal, e às vezes por não conhecer, ela acaba sendo enganada, e às vezes o homem tem esse conhecimento e diz, não, eu quero que troque só o óleo, é nesse sentido, né? Então a mulher não precisa ficar desamparada quando algo ruim aconteceu, o homem tá lá para proteger ela, essa é a ideia do homem, né, ali, né? O homem vai proteger a mulher ali, cuidando verdadeiramente da esposa e da família, fazendo o seu papel de homem. Isso demandará estudo, aprendizagem, especialização, né? Tomando a iniciativa para o culto doméstico, por exemplo, para orações em família, estudos devocionais, né? Então, várias mulheres aconselharam seus maridos ao longo dos anos, nas histórias contadas da Bíblia, né? Tem aí várias referências que eu estou colocando aqui, 2 Reis 4:9, Samuel 9:6:1, Pedro 2:5, 1 Pedro 2:5, Mateus 7:29, Efésios 6:4, né? Então, é basicamente isso, é cada um atuando dentro da sua área ali, dentro da sua competência, do modo assim de conhecimento mesmo, e das habilidades que tem melhor, como uma parceria, né? Então, a submissão é nesse sentido, né? E o homem, por sua vez, vai ter sua função também, vai ter a sua maneira de viver, né? Da mesma maneira que a mulher vai ser submissa ao homem, vai estar ali, né, sob uma liderança do homem dentro da casa para que ele tome a frente de algumas situações. Por exemplo, a casa vai ser invadida por alguém, o homem está vendo, ele vai chegar e vai falar para a mulher, vai lá ver o que é esse barulho. Não, ele vai tomar a iniciativa e ele vai lá fazer isso, né? Então, como uma proteção. O homem de Deus não é autoritário, ele tem autoridade sobre a família, então é isso, né? A submissão é isso,
É algo sobre o amor do homem, né? Amar sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é proteção, né? Então, o homem exerce autoridade sobre a esposa e a família para que possa proteger a todos da família. Então, a autoridade do homem serve para isso, para proteção. E para isso o homem precisa estudar, precisa se comprometer em estudar, aprender sobre finanças, aprender, estudar a parte espiritual, estudar sobre todos os aspectos, se preparar para ser um homem, um líder de lar com excelência, né? Isso também é muito importante que a gente tenha em mente, né? Que não é só assim, eu vou liderar. O líder sem conhecimento, sem desenvolvimento, ele provavelmente não vai ser um líder bom, né? Não vai ser. Então, se ele está lá para liderar, ele precisa se comprometer em melhorar a cada dia, melhorar a parte espiritual, parte material, conhecimento sobre finanças, sobre o seu trabalho, né? Sonhar com trabalhos melhores e assim por diante, para poder dar essa proteção. O homem precisa ser o espelho, os filhos precisam olhar para o homem e falar assim, nossa, meu pai lê, meu pai é um estudioso, né? E assim por diante. Beleza? É isso aí, foco na ação, fé no resultado, espero que você tenha gostado, nos vemos por aí, e lembre-se, meus amigos, você é responsável por seu sucesso. Tchau!